Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus, que bacana. Bom é louvar o Senhor e engrandecer o seu santo nome. Abra sua Bíblia aí comigo em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A gente vai estar lendo o verso 26, 27 e 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 26 ao 28. Fiquei muito feliz de ter sido chamado para ministrar aqui no culto de jovens. Significa que eu sou jovem, né? Ninguém chama velho para ministrar em culto de jovem. Amém? E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus de graça e de bondade, nós estamos aqui confiando e dependendo, Pai, dessa graça e dessa bondade do Senhor. Assim como o Senhor trouxe o Teu Espírito Santo na hora da adoração, do louvor aqui, nós pedimos que o Senhor se mantenha nesse lugar falando ao nosso coração. Nós Te oferecemos, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, e nós esperamos agora da Tua palavra, Deus. Não por mim ou por qualquer outro que está aqui, mas para que o Teu nome seja glorificado. Que a Tua palavra não volte vazia, Deus, mas que ela cumpra o propósito que Te apraz na nossa vida, Deus. É a nossa oração a Ti, é o nosso pedido no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa passagem, eu acho ela fantástica. É uma passagem que fala do apóstolo Paulo, que ao meu ver é um grande exemplo bíblico, que apesar de não ter andado com Jesus em carne como os outros, ele se converte ali no caminho de Damasco, e o livro de Atos dos Apóstolos, a partir da conversão de Paulo, começa a contar praticamente só a história dele, chamado apóstolo dos gentios. Pregou entre os judeus, mas não sendo aceito, entendeu que Deus estava chamando ele por os gentios, para um povo como nós, que não éramos da geração, da raça do povo de Israel. Aqui no capítulo 17, no começo do capítulo, ele é expulso praticamente de Tessalônica por uma perseguição, e ele vai até Atenas, que é uma cidade grega, a capital da Grécia. E chegando em Atenas, como costume de Paulo, ele começa a anunciar Jesus Cristo em todos os lugares que ele passava. Aos sábados na sinagoga e nos outros dias de semana para quem queria ouvir na praça. E a Grécia, ela é uma cidade extremamente sábia. Todos os antigos filósofos vieram de lá. Platão, Aristóteles, Sócrates, Tales de Mileto, que a gente estuda desde o ensino médio até nas faculdades, veio da Grécia, e meio que contemporânea a essa época de Paulo. E ele estava ali na praça debatendo com eles e falando acerca da salvação que havia em Jesus Cristo e da ressurreição dos mortos. E os epicureus começaram a debater com ele e falar acerca de que esse homem está dizendo. Chamaram ele, na minha tradução, de paroleiro. É alguém que fala demais. Quem é esse falastrão que está aí na praça falando? E que doutrina é essa? E outros respondiam, deve ser uma doutrina de deuses estranhos, porque ele falava acerca de Jesus Cristo e da ressurreição dos mortos. Existia um lugar na cidade chamado Areópago,
que era muito parecido com o que a gente está aqui, aonde alguém falava, as outras pessoas ouviam e julgavam, faziam uma síntese, uma antitese, uma tese sobre aquilo que ele estava falando, uns concordavam, outros discordavam. Então esses filósofos gregos pegam Paulo e levam para o Areópago. E o interessante dessa passagem é que Paulo ele estava vivendo o que ele prega em 1 Corinto. 1 Corinto capítulo 1, verso 22, ele fala: os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo, que é escândalo para o judeu e é loucura para o grego. Mas para os que creem, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aquilo que ele vivia, ele ensinava. E mais uma vez estava ensinando. E no caminho do Areópago, ele viu vários altares a Deus. Se você tiver com sua Bíblia aí aberta, ainda no capítulo 17, ele encontra um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Um altar de oferenda ao Deus desconhecido. E ele começa a falar aos homens dizendo: olha, eu vindo aqui ter com vocês, eu observei que vocês são extremamente religiosos, porque eu vi vários altares de deuses, e entre eles eu vi um chamado ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. E existe uma história que não está na Bíblia, mas os historicistas da época contam que é muito interessante, que 500 anos antes de Cristo, na cidade de Atenas, houve uma grande praga, e eles começaram a aclamar todos os deuses que eles conheciam, a própria Atenas, a Apolo, a Júpiter, e clamava para que essa praga fosse embora, e essa praga não deixava a cidade. E os sábios e sacerdotes da época falaram: tem alguma coisa estranha, pode ser que o caso dessa praga os nossos deuses não resolvam. Vamos clamar a um Deus maior que o nosso, que nós não conhecemos, para ver se ele nos ouve. Eles começaram a clamar a um Deus desconhecido, a um Deus que não havia sido pregado para eles, a um Deus que não havia sido anunciado. Mas eles clamavam: se existe um Deus maior que os nossos deuses, se existe um Deus que pode fazer algo por nós, é a Ti que nós clamamos, ó Deus desconhecido, Deus que nós não conhecemos, que nós não sabemos o nome, venha ao nosso socorro. E a praga cessou. Eles fizeram um altar e colocaram: esse altar é ao Deus desconhecido. E Paulo chega no altar do Deus desconhecido e fala: é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar com vocês. Esse Deus desconhecido, Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e não recebe oferenda de homem nenhum, como quem precisa de alguma coisa. Ele não necessita de nada, porque Ele mesmo fez todas as coisas, e todos existem nele. E entra o texto que nós lemos: e de um só Ele fez toda a geração dos homens, para que habitassem em toda a face da terra, para que buscassem o Senhor, ainda que tateando meio que no escuro, pudessem encontrar. Ainda que Ele não está longe de ninguém, mas Ele está perto de todos nós, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Uma coisa clara nesse texto que Paulo está dizendo, e é respaldado por toda a Escritura, é que a gente não ouve a palavra de Deus só quando a gente vem na igreja, num momento como esse. O universo está pregando a palavra para nós a todo momento. As coisas que existem estão anunciando a glória e o poder de Deus. Salmo 19 diz que os céus manifestam a sua grandeza, e o firmamento as obras de tuas mãos. Se nós observarmos a complexidade das coisas criadas, humanamente falando, a gente vai ter que assumir que tem alguém por trás disso. A distância da lua para a terra, se fosse diferente, podia causar uma inundação e não existiria vida nenhuma na terra. A distância do Sol para a Terra faz com que a Terra seja o único planeta capaz de ter vida em toda a Via Láctea.
que é a nossa galáxia. O grau da Terra de 23 graus, se fosse um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, os oceanos inundariam de norte a sul e a Terra inteira seria congelada. A crosta terrestre, se fosse uns 3, 4 metros a mais, acabaria com toda a vida vegetal. O oceano, se fosse um pouco mais profundo, sugaria o oxigênio de toda a humanidade e nada disso existiria. Tudo isso está pregando algo, está falando algo, está dizendo que existe um Criador por trás de tudo isso. Eu me admiro quando eu converso com um ateu e ele acredita que tudo veio do nada. Antes não existia nada. E tudo começou a se criar, até existir todos os seres, os animais, as plantas, as galáxias e os planetas. E eu uso um exemplo simples que eu sempre uso. O cara fala: "O João, onde você comprou esse celular aqui?" Eu falo: "Não comprei. Esse celular aqui, a história dele é o seguinte: não existia nada. Apareceu uma peça. Aquela peça estava lá, sozinha, solitária. Começou a crescer um fiozinho nela. Depois já nasceu outra peça na ponta, se conectou, mas isso não foi rápido não, questão de bilhões de anos. Em bilhões de anos. Depois, em um determinado dia, eu cavei lá no quintal, achei o smartphone. Foi criado com bilhões de anos. Você acreditaria nisso? Um smartphone que foi criado por nós, seres humanos. A gente não acredita que veio do nada. Como você pode crer que a vida veio do nada? Que os planetas vieram do nada, que a galáxia veio do nada? É um absurdo. Para não dizer burro, quem pensa assim é um absurdo. Tem que ter mais fé que o cristão. Para você ter fé que tudo que a gente vê foi o nada que criou, você tem fé em alguma coisa, no nada. E tem que ter muita fé para acreditar que nada faz alguma coisa. Porque Eclesiastes 3 diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Seja você cristão ou não, crente ou não, sempre existe uma curiosidade do eterno em nós, desde criança. Você nunca parou para perceber que a gente nunca gosta de um filme que o mal vence no final? Desde pequenininho, quando a gente vê um filme que o mal vence no final, a gente fica triste, vai dormir chorando. A gente vê os questionamentos dos filhos para os pais: papai, por que tem tanta maldade no mundo? Por que o ser humano não é bom? Por que todo mundo não vive bem? Essa inquietação vai crescendo com a gente. Quando eu era pequeno, eu orava para o diabo se converter. Eu falava: não, porque vai acabar com o problema. Se o mal é ele, o mal vem dele. Se o diabo virar crente, acabou, né? Era a minha lógica de criança. Eu falei: não, Deus ajuda o diabo, que ele se converta. E a criança, ela tem esse negócio da inocência de ficar questionando isso. Só que a gente vai perdendo isso às vezes quando vai crescendo. Mas volta e meia que a gente para, o que me intriga e o que fez com que eu me convertesse foi isso. Obrigado, Anjão. Eu não me converti a primeira vez que eu vim num culto assim como esse. Na verdade era um culto bem mais xing-ling, assim, numa igreja bem menor. Instrumentos não estavam ligados ao fio, o pastor pregando sem microfone. Mas algo me incomodou ali, é como se algo ativasse algo dentro de mim que sempre eu carreguei e não sabia. Aquela curiosidade de Deus, aquela curiosidade por Deus, pelas coisas de Deus. Eu fui uma vez, eu fui duas, eu fui três, até que eu fui cheio do Espírito Santo e entendi que tudo aquilo que eu buscava estava no Senhor. Que essa minha busca findava em Deus, esse anseio, essa inquietação. E o ser humano é assim. Nós julgamos demais, mas muitas vezes quem está num candomblé, quem está num centro espírita, quem está numa igreja católica, ou até quem está numa protestante, doida, maluca, está todo mundo às vezes querendo a mesma coisa. A pessoa está curioso por Deus, mas ela aprendeu daquele jeito, ela foi criada assim, ela foi doutrinada assim, mas ela está nessa busca, tateando por Deus, querendo Deus, buscando a Deus. Até nas coisas naturais, nossa, a gente busca a Deus sem saber nas nossas realizações. Quando a gente imagina, não, eu vou ser feliz, principalmente para quem é jovem, adolescente, que está começando agora, que está conquistando as coisas, eu vou ser feliz quando eu tiver minha formação acadêmica.
eu vou ser realizado com aquele canudo na mão, que eu vou ter um salário bacana, vou poder comer o que eu quiser, vou poder sair para onde eu quiser. Aí consegue isso e fala, não, só não sou realizado, porque eu ainda não estou casado. Deixa eu arranjar minha varoa, deixa eu arrumar meu varão, que aí minha vida vai ser completa, porque eu vou ter minha família, eu vou ter um porto seguro, eu vou ter um lugar para... Aí consegue a família. Fala, eu consegui a família, mas estou comendo pouco de mal, tem que melhorar esse negócio. A mulher come igual uma draga, não está dando para sustentar. Não é você não, tá, amor? Tem que melhorar e tal, e aí vai conquistando, e vai, mas isso, você vai vendo que aquele vazio continua dentro de você. Sempre está pedindo por algo mais, sempre está buscando algo maior, e algo às vezes que a gente não consegue nem pronunciar. E a minha pergunta é, como disse Paulo, está todo mundo tateando, está todo mundo procurando, que é o que o texto bíblico disse. Todo ser humano, e ele estava falando para gregos, para gente que era politeísta, que cria em vários deuses, em várias doutrinas, ele estava dizendo, todo ser humano foi criado para buscar o Senhor. Todo ser humano foi criado para buscar o Senhor. E mesmo que ele não saiba, ele vive assim, tateando, apalpando, procurando, angustiado, sem saber a razão, o motivo da angústia, mas é uma fome, é uma sede de Deus, que às vezes ele não sabe dar nome. O pastor Neil Barreto, ele conta uma ilustração, que eu já usei algumas vezes pregando, que eu acho fantástica. Uma vez um discípulo falou com seu mestre à beira de um rio, sentado em uma árvore, enquanto o mestre ensinava aos seus discípulos. Um deles falou assim, mestre, eu quero ver Deus, eu quero ter um encontro com Deus, para eu ter essa sua sabedoria, para eu ser cheio como o Senhor. Eu quero ter um encontro com Deus, eu quero buscar a Deus de uma forma que eu o encontre. E o mestre, sem dizer nada, se levantou o discípulo, foi na beira do rio e tacou ele dentro d'água, enfiou a cabeça dele dentro d'água e deixou o discípulo se batendo. Ele segurou por muito tempo. Quando ele soltou, o discípulo falou, mestre, mas eu só queria... Afundou de novo, morrendo, está afundando. O discípulo afundou e deixou por um bom tempo. Quando o discípulo estava quase perdendo a força e desfalecendo, ele solta ele. O rapaz sobe quase morrendo, cuspindo água, sem graça, triste, sem entender nada. O mestre senta, o rapaz senta do lado dele. Ele fala, mestre, eu só te fiz uma pergunta, por que o senhor fez isso comigo? O mestre falou, o dia que você desejar a Deus tão forte como você desejou o oxigênio embaixo d'água, você vai o encontrar. O dia que você quiser tanto Deus como você queria o fôlego de vida ali naquele momento, você vai o achar. E Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes a gente vive uma vida vazia sem Deus, porque a gente não entendeu isso. Como em todas as outras religiões, a religião evangélica também engana, a protestante também engana. Talvez você aprendeu que era só levantar a mão, que era só dizer, Jesus eu te quero, que era só vir aqui à frente, que era só entregar seu dízimo e sua oferta, que era só ser batizado, que era só frequentar cultos de domingos. Mas por que tem tanta gente fazendo isso e tanta gente vazia? Porque a religião cristã é que mais cresce no Brasil, e o Brasil é um país tão corrupto, com tanta gente sendo roubada, passando fome, com tanto escândalo, e principalmente dentro das igrejas. O que está errado? Porque na verdade isso são doutrinas nossas. A gente acha o quê? Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João e falou, larga tudo, vem me segue que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A Bíblia diz que imediatamente eles, deixando as redes, o seguiram. A gente pensa que rede era só um pedaço de pano, um embolado de fio de nylon que eles largaram no chão e andaram atrás de Jesus. Era a vida deles, era a empresa deles, era a formação deles, era o que eles sabiam fazer. Mas eles falam, Jesus é mais precioso do que tudo, eu vou com Ele. Larga tudo e caminha com Jesus. Paulo, quando encontra Jesus no caminho de Damasco,
que Jesus fala a Ananias a respeito de Paulo é: vai lá e ora por ele, porque eu vou mostrar para ele o quanto é importante sofrer pelo meu nome. E Paulo, que era um cara rico, próspero, bem sucedido, agora começa a largar toda a sua riqueza, sua fortuna e andar pelo mundo, recebendo glórias, aplausos e mais riquezas. Não, pedrada na cabeça, perseguição, xingamento, lixamento, humilhação. Para um cara que tinha formação acadêmica muito melhor que todos nós estamos aqui. Ele era Paulo, Saulo, não era por ocasião, não era o sobrenome dele, era Saulo, porque era de origem judaica, da tribo de Benjamim. E era Paulo, porque era cidadão romano, nasceu romano. A família de Paulo era extremamente rica, mas ele considera isso, como ele mesmo diz: para mim isso é esterco, é merda, é bosta, comparado com a glória que está me esperando, e eu vou atrás desse Jesus. Quando eles perguntam a Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? O Senhor diz: ouve, pois, Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Nem a sua esposa, cara, feito um amor pela metade. Fala para tua mulher que você ama ela e ama várias outras. Fala para o teu marido que você ama ele, mas ama também mais 15. Nem ele aceita. Você acha que Deus vai aceitar esse amor repicado, dividido, que nós oferecemos a ele? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E qual que é a consequência disso? E o que é que isso gera em mim quando eu tateando, eu chego e encontro Deus? A vida não muda só no exterior, como eu falei, só de vir para os cultos de domingo, só do batismo, tudo isso faz parte e é uma bênção. Mas você muda de dentro para fora. Você começa a virar casa de Deus e Deus vira o seu amigo. Não é mais só o Deus terrível, o Criador dos céus e da terra, mas pelo Espírito de Deus nós o chamamos de Pai, Paizinho. A vida muda. A vida é transformada. E nós começamos a olhar para o mundo com um olhar totalmente diferente. A morte, ela perde o poder sobre o nosso corpo, porque nós sabemos que, como Ele ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos junto com Ele. As riquezas, as fortunas deste mundo começam a ser usadas apenas para trazer conforto para nós e para o próximo, mas não são mais um fim da nossa busca, porque nós sabemos que toda a riqueza e todo o tesouro está escondido em Cristo Jesus. A gente sabe que dele emana o poder eterno. Meus queridos, de todo o meu coração, isso não é palestra, isso não é palestra de coach, não é ensinamento para você evoluir sua mente. Isso é para te trocar de corpo. É para morrer um velho homem e nascer um novo homem, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E a hipocrisia, se eu dizer: agora você aceitou, agora você buscou, agora você encontrou, você vai sair daqui o cara mais santo. Passou na rua, botou a mão, caiu e tudo vai ser resolvido. Agora não. É mudança de entendimento, é metanoia. Mesmo quem conhece a Deus pode cometer erros terríveis. Davi, ele foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Mas esse cara, ele adulterou. Ele matou o marido da mulher que ele pegou. Ele fez coisas terríveis. Mas quando ele foi repreendido pela palavra de Deus, ele escreveu o Salmo 51, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não tira de mim o teu Espírito Santo, não afasta de mim a alegria da sua salvação. Ele não pediu para Deus manter ele no trono, ele não pediu para Deus não tirar ele de ser rei, ele não pediu para Deus não abater a riqueza que ele tinha. Ele só falou: eu posso perder tudo, mas não tira de mim o teu Espírito Santo, não arranca de mim a alegria da sua salvação. Eu errei, mas me lava, me limpa de novo. O Senhor pode fazer isso, me deixa com teu Espírito Santo. Porque era o maior tesouro dele. Qual que é o seu maior tesouro nessa terra? Se você pensar agora assim,
que você dá mais valor, assim, do fundo do teu coração? O que você fala assim, cara, isso eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder? O que é, cara? A resposta que você der vai ser o seu destino. A resposta que você der vai ser o que você tem. Me diga o que ocupa o teu coração e eu te direi quem é o teu Deus. Diz Paul Washer. Vamos orar? Você pode se colocar de pé mais uma vez? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tem uma canção muito antiga que cantava no jardim, eu me lembro, que dizia: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Respirar fundo e ter oxigênio, ó, é graça de Deus. É graça de Deus. Porque se Deus tirar o ar, você morre agora, cara. É graça de Deus. O fato de estar vivo, de estar aqui, de estar ouvindo, de estar se movendo, é graça de Deus. Peça a Deus isso agora em oração. Senhor, me faz te ver em todo lugar que o Senhor está. Me faz não esperar o culto de domingo. Me faz não esperar o pastor pregar, o irmão repreender. Me repreende com os pássaros, com o cantar dos pássaros, com o vento que sopra, com o mundo criado. Pregue o evangelho para mim, Senhor, em todo momento. Me faça te ver em todos os lugares, te sentir em todos os lugares, te adorar em todos os lugares. Faça de mim esse altar, Senhor, não de um Deus desconhecido, mas agora de um Deus conhecido e crido por nós. Não de um Deus longe, mas de um Deus amado, ó Deus. O Senhor sabe, Pai, que nós somos falhos, o Senhor sabe. Nós estamos nus e desprotegidos diante de Ti. Mentira nenhuma que eu contasse poderia te convencer daquilo que diz o meu coração. Então, a começar em mim, ó Deus, sonda o meu coração e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau, endireita. Porque por mais que nós falhamos, Deus, eu creio que eu não estou sozinho aqui. Tem muitos aqui que querem ser como Davi, ainda que caiam, ainda que peguem, ainda que errem, não querem se apartar do Senhor, não querem se desviar do teu caminho, não querem perder a alegria da tua salvação. É o nosso clamor, Pai. Se existe alguém aqui, Deus, que é só religioso, talvez foi criado na igreja, cresceu na igreja, mas nunca te conheceu, nunca recebeu o Senhor com poder e com graça, faça isso nesse momento, ó Pai. Enquanto nós oramos, derrama o Teu Espírito sobre esse lugar. Enquanto nós oramos, Pai, derrama o Teu Espírito sobre esse lugar. Desperte dons espirituais, ó Deus, nesse lugar enquanto nós oramos. Dons para ministrar a igreja, Pai, dons para ministrar o mundo. É o nosso pedido, Pai, é o nosso clamor. É o nosso pedido, é o nosso clamor. Volte o nosso coração para Ti, Pai, porque até o nosso esforço é graça. Até o maior esforço é graça, é favor do Senhor. Então nos dê mais este favor não merecido. Volte o nosso coração a Ti, ó Deus. Volte o nosso coração a Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus.